agora eu estou vendo, eu achei que estava aqui. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos nos nossos trabalhos. São 19 horas e 2 minutos do dia 5 de maio de 2014. Vamos começar? Havendo quórum legal, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano 2014. Na fase do expediente, os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 14ª sessão? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 14ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Conselho Tutelar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. O Conselho Tutelar, por suas atribuições legais, vem muito respeitosamente perante Vossa Senhoria informar os relatórios qualitativo e quantitativo das atividades referentes ao mês de abril de 2014. Sem mais para o presente momento, queira aceitar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Pedro Francisco Jorge de Carvalho, conselheiro tutelar. Sandra Lúcia Fleshman Nunes, conselheira tutelar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pederneiras, Francisco Ricardo de Moura Ferreira, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste convidá-los a participar da reunião da UVESP a ser realizada na sede da Câmara Municipal de Pederneiras, situada na rua Belmiro Pereira, Oeste 58, Centro, marcada para o dia 9 de maio de 2014, às 10 horas, para tratar sobre diversos assuntos de interesse de nossos municípios. A presença de vocês será de suma importância para que possamos juntos discutir e debatermos sobre a criação do Parlamento da região de Bauru. Por gentileza, pede-se que confirme os nomes dos vereadores que farão presentes até o dia 16/5, através dos seguintes e-mails. Então, todos os vereadores que tiverem interesse em participar, por favor, informar na secretaria o nome para que seja enviado à Câmara de Pederneiras. Às 10 horas da manhã. Feito, senhor presidente. Encaminhe as comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei 036/2014, de autoria do Executivo Municipal, prorrogando o prazo para mais 15 dias para os contribuintes que não puderam ser atendidos dentro do horário do expediente no prazo final do refis. Informo aos senhores vereadores que o projeto está à disposição de vossas senhorias na Secretaria da Câmara. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de número 047 a 051/2014. Boa noite. Moção 051/2014 de pesar. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares da senhora Gessi Maria Perim, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 27 de abril próximo passado, consternando, além dos familiares ou amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Buarque Mauro, em 29 de abril de 2014. No mesmo teor, senhor presidente, aos familiares do senhor Joaquim Francisco de Souza, aos familiares da senhora Persília de Moraes Malta, aos familiares do senhor Reginaldo Aparecido Bispo, aos familiares da senhora Benedita Aparecida da Silva Santiago. Assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Eu solicito ao vereador Valdir Gordon que faça a leitura da sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, indicação 042/2014, Pedro Valdir Gorlon, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, providencie a colocação de um pavilhão na entrada da cidade, onde ostente a bandeira do município de Brotas. Justificativa:
A medida se justifica pelo exemplo de civilidade e respeito que se deve incutir nos cidadãos, demonstrando de forma lúcida o símbolo que nos representa. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 28 de abril de 2014, Pedro Valdir Gorlon, vereador. Senhor presidente, aqui é só título de complemento. Nós também, se vier acompanhado do pavilhão nacional, nós ficaríamos mais satisfeitos ainda. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Bruno César que faça a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 43 de 2014, Bruno César Veronese Urbano indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, faça gestões junto ao governo do Estado para que possa adotar o programa Vila Dignidade. Justificativa: o programa Vila Dignidade, instituído pelo decreto número 54.285, de 29 de abril de 2009, com a redação dada pelo decreto estadual número 56.448, de 2010, é voltado ao atendimento a idosos com baixa renda e visa a construção de equipamento público constituído de moradias assistidas em pequenas vilas, adequadas a essa população, incorporando os preceitos do desenho universal e com áreas de convivência social, garantindo acompanhamento social permanente ao público beneficiado, integrado à rede de serviços do município. O programa Vila Dignidade é uma parceria entre a Secretaria de Habitação, a CDHU, e a SEDE, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, e as prefeituras dos municípios paulistas. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 28 de abril de 2014. Bruno César Veronese Urbano, vereador. Feito, senhor presidente. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir com o assunto desfile de cavaleiros, aniversário da cidade e civismo e cidadania. Presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, e você que nos acompanha através da internet. Me inscrevi para 3 assuntos, serei bastante breve. O primeiro deles é com relação ao desfile de cavaleiros. Na última quinta-feira, no último dia 1º de maio, onde comemoramos o Dia do Trabalho, mais uma vez tivemos a realização na nossa cidade do desfile de cavaleiros. Como em todos os anos, a abertura do desfile aconteceu em frente à igreja matriz. Logo de manhã, uma grande concentração para a realização da missa campal, abençoando a todos os homens que lá estavam presentes, os homens do campo, abençoando a todos os participantes. Em seguida, a comissão organizadora prestou homenagem, como faz todos os anos, né? E terminada a homenagem, o desfile percorreu de forma, entendemos, disciplinada, o trajeto até Santa Cruz, onde aconteceu uma confraternização. Todos que foram às ruas, né, de nossa cidade viram a quantidade de cavaleiros, a quantidade de amazonas, de Brotas e da região presentes e participantes. Com certeza nós tivemos um desfile mais planejado, um desfile mais bonito. E quero aproveitar para cumprimentar, né, os apoiadores, a administração e a todos os participantes desse desfile de cavaleiros. E também, no último sábado, dia 3 de maio, nós comemoramos mais um aniversário da nossa cidade, 175 anos, né? E dentre as festividades, quero aqui destacar o desfile cívico como ponto alto. Também quero aqui parabenizar as escolas municipais, as estaduais, as particulares, a PAI, outras, as forças policiais. Parabenizo também os organizadores, né? Secretaria da Educação, os professores,
funcionários, os alunos, os familiares, enfim, todos os envolvidos. Todo esse pessoal, esses jovens, eles foram responsáveis pela realização de um ato tão importante, um ato de civismo e de cidadania. De início já foram felizes pelo tema, né, a escolha do tema central, abordando o meio ambiente. Podemos concluir que foi excelente o desempenho, muito bom mesmo. Houve muita gente participando, de Brotas e também de fora, né, diversas autoridades aqui estiveram. A Praça Amador Simões, ela ficou pequena, né, pelo número expressivo de pessoas que para lá se deslocaram. Também por toda a extensão da Avenida Rodolfo Guimarães, pudemos notar a quantidade de pessoas que foram lá para apreciar, para acompanhar os desfiles, o nosso desfile. Parabéns a todos. E eu quero aproveitar aqui também, deixa eu verificar se eu consigo localizar aqui. Eu trouxe aqui alguma coisa que não sei se eu vou conseguir localizá-la. Pedir mais um segundo apenas, senhor presidente. Eu estou tentando localizar uma matéria que eu trouxe aqui, mas para não demorar e não perder tempo, eu vou tentar localizar, daí posso até voltar posteriormente, e caso contrário, farei numa outra oportunidade que era referente a essas duas matérias. Mas eu vou tentar localizar aqui, tá bom? Pode chamar o próximo em seguida, se eu voltar. Eu agradeço por hora a atenção de cada um dos senhores. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com os assuntos triatlon, desfiles e indicação. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que mais uma vez nos honram com a presença aqui nesta casa na noite de hoje, e também aqueles que nos assistem pela internet. 3 assuntos que eu me inscrevi. O primeiro deles, eu gostaria de falar a respeito de um acontecimento aqui na cidade de Brotas, que aconteceu domingo, dia 27, que eu não tive oportunidade, no dia 28, de falar alguma coisa, e acho por bem fazer reforço, que muito embora já os meios de divulgação, inclusive a rádio, já tem feito colocação a respeito da prova que foi realizada em Brotas. Essa prova, chamada triatlo, ela contou com a participação de 250 atletas nas mais diversas categorias. Não sei se vocês sabem, a chamada prova triatlo envolve a modalidade de natação, ciclismo e corrida. A cidade de Brotas se fez representar pelos atletas Rodrigo Lense e Igor Nicolau. O atleta Rodrigo conseguiu a 14ª classificação em sua categoria, enquanto que o atleta Igor não conseguiu terminar a prova por motivo de contusão. A nossa presença aqui é para também cumprimentá-los, principalmente aos atletas, pela participação. Porque às vezes é comum cumprimentar, no caso o atleta, apenas aquele que é o vencedor. É uma cultura que tem que ser mudada nesse nosso país. A gente vai lembrar aqui a frase do Barão de Coubertin, que o importante é competir. Muito embora, às vezes na vida como profissional, às vezes de atleta, ninguém leve isso em consideração. Nós queremos também cumprimentar o pessoal da Prefeitura Municipal, que através da Secretaria de Esportes, Secretaria de Obras, Turismo, Saúde,
além da Diretoria de Cultura e da Guarda Municipal, em parceria também com a Abrotur e Corpo de Bombeiros, que deram todo o apoio logístico para o sucesso do evento. Então, as informações que eu tive, conversando com diversas pessoas, que realmente foi um evento que trouxe o que nós esperamos. É um turismo para Brotas sem que nós tenhamos que colocar dinheiro do bolso. Fazer com que eles venham para cá e gastem, como foi dessa vez. Ficaram aqui na cidade alojados e gastaram trazendo dinheiro para a cidade de Brotas. O segundo assunto, o nobre vereador Valdir já falou com bastante brilhantismo aqui a respeito do aniversário da nossa cidade. Eu gostaria também de fazer algumas colocações. A cidade de Brotas está comemorando 175 anos. E fazendo parte das festividades, como o vereador Valdir já disse, nós tivemos no dia 1º de maio o desfile de cavaleiros, que neste ano foi realizado com a devida organização e respeito aos que participaram e também os que foram assistir. O que é importante lembrar, e nós estivemos presentes no dia anterior, dia 30 de abril, foi realizado no Paço Municipal a reunião do Conselho Municipal de Segurança de Brotas, onde teve-se a oportunidade de pontuar diversas questões sobre a organização do desfile de cavaleiros. Isso que foi interessante, porque essas medidas que foram colocadas, e eu me lembro que também o nobre vereador Valdir Zorlão esteve lá conosco, e nós comentávamos disso, porque o ano passado, realmente, o desfile de cavaleiros, que já é uma tradição de Brotas, teve uma série de problemas, de inconvenientes, que foi muito criticado. E, felizmente, esse ano, com antecedência, se organizaram, se planejaram, e as informações que todos nós temos, que foi muito bom esse desfile de cavaleiros, que, como eu já disse, é uma tradição. Lógico que ainda acontecer alguns pequenos problemas, que, mediante uma avaliação que deverá ser feita pelos responsáveis, acreditamos que o ano que vem ainda será melhor do que esse ano. Outro desfile, esse tradicionalíssimo, do dia 3 de maio, foi o desfile cívico pelas ruas de nossa cidade, com a participação, logicamente, das escolas e das bandas convidadas. O tema central do desfile foi a educação ambiental, tendo as escolas sido agrupadas por blocos de cores básicas da reciclagem, mostrando as vantagens que podemos obter a partir da coleta seletiva. Eu gostaria agora muito mais, se me permitem, como professor de educação física, no caso que eu sou formado, foi uma situação nova para mim, porque desde que eu cheguei em Brotas, já se vão longos 37 anos, eu me lembro, até com um pouco de saudosismo, os grandes desfiles que eram realizados aqui na cidade de Brotas, e nós tínhamos, no caso, como cabeça pensante na época, dos temas que eram realizados na cidade, do professor Antônio Américo Zancoli Sobrinho, o nosso querido Zancoli, amigo pessoal e pessoa de uma visão muito à frente das pessoas da nossa época. Nesse desfile, cabia, no caso, ao professor de educação física e demais, a grande preocupação de colocar os chamados blocos na rua. Essa parte de organização, que logicamente era em conjunto com os professores, também com o apoio, o acompanhamento dos responsáveis pela prefeitura. E nesse ano, pela primeira vez, eu fiquei numa situação contrária. Eu fui fazer parte, fui convidado do palanque, né, que é colocado à disposição das autoridades. E agora, né, como nós somos autoridades, né, vereador, também fomos convidados. No momento até pareceu um pouquinho estranho, eu estava até um pouquinho meio sem jeito, porque muito tempo organizando, descendo junto com os garotos, com os jovens, né, pelas ruas de Brotas, pela Rodolfo Guimarães, mas eu tive a oportunidade de observar, em primeiro lugar, que realmente foi um desfile, como o vereador Valdir falou, muito bem organizado. Estão de parabéns todos os participantes, estão de parabéns, né, os jovens, principalmente as crianças, os professores, que realmente, nesse dia, que é um dia de comemoração da cidade, é quase como um presente. Então, o desfile é feito em comemoração à nossa cidade. E fica aqui, não uma crítica, mas uma colocação como professor. O desfile é para o povo da cidade. Se na minha época, como professor, eu criticava a respeito do palanque,
e algumas vezes até chegamos, entre aspas, a brigar, porque o desfile não poderia sair no horário que era combinado, porque a autoridade ainda não estava no palanque, e nós brigávamos, porque eu queria brigar para que o horário fosse cumprido. Porque as nossas crianças ficavam já prontas, preparadas, a partir de 7 horas da manhã. E vocês se lembram, os mais antigos aqui, que antigamente, alguns anos atrás, era bastante frio, no dia 3 de maio. Então minha preocupação era muito grande. Eu era um dos principais responsáveis, então eu queria que o desfile realmente saísse no horário certo e que realmente a gente nem esperasse a autoridade. A autoridade teria que cumprir a obrigação dela, que está no horário. E felizmente esse ano eu pude constatar que as autoridades estavam presentes. As que chegaram atrasadas, paciência. E o que eu gostaria então de sugerir, porque na verdade é um desfile. O que é desfile? É uma colocação, vamos dizer assim, uma marcha, né, que não pode e não deve parar. Já naquela época acontecia isso. Então a parada que é frente, que é feita em frente ao palanque, né, para as autoridades, mesmo pouco, ela vai somando-se e vai, além de se tornar um desgaste para quem está aqui, os últimos que estão lá para entrar e para desfilar também acabam, entre aspas, sendo prejudicados. Então é lógico que, como nós estamos hoje do lado de cá, eu fico assim como autoridade tranquila. Não há necessidade dessa apresentação em frente ao palanque. A apresentação tem que ser feita durante toda a rua para o povo. O desfile é para o povo. Nós, autoridades, também somos povo. Nós estamos apenas exercendo uma função momentânea. E quem sabe, aí no caso, não tendo que parar, o desfile fica um pouco mais curto, que ele foi em torno de 2 horas e 35 minutos, e passa a ser cansativo. Então, realmente, foi um belo desfile, e fica aí uma sugestão, quem sabe, para o que vem. Por isso eu estou dizendo uma sugestão de um professor de educação física aposentado, que por muitas vezes tive essa oportunidade, esse prazer, essa satisfação de fazer parte dos desfiles da cidade de Brotas. Outro assunto que eu queria colocar é a respeito do ofício que nós recebemos a respeito da indicação que foi feita por nós, eu e o vereador Valdir, que é a respeito da economia de água. Nós tínhamos feito uma solicitação para que, através do incentivo de economia de água, pudesse oferecer descontos. Então eu recebi o ofício de resposta e, logicamente, eu vou ler apenas um pequeno trecho. Essa resposta foi feita pelo que parecer da senhora Larissa Aparecida Corse Papa, que é a contadora do SAEB. Ela diz que, ressaltando que os atuais preços cobrados estão defasados e que um possível desconto agravaria ainda mais as receitas da aludida autarquia. É uma colocação, a gente tem que respeitar, nós não sabemos a situação financeira do SAEB, mas nos preocupa, porque se hoje há uma preocupação no mundo inteiro a respeito da economia de água, então há necessidade de se fazer algumas coisas. Então, como eu li, tem reportagem no jornal de cidades em que tomaram essa medida da economia, que deu resultado, que passa, inclusive, no primeiro momento, como um incentivo, depois passa a ser um costume. Porque muitos de nós estamos mal acostumados. Então, vocês estão cansados de ver na televisão, a pessoa que vai no chuveiro fica lá 15, 20 minutos debaixo do chuveiro. A pessoa que vai escovar os dentes fica com a torneira aberta. Então, a gente está cansado de ouvir isso. Então, na prática, é necessário que a gente mude alguns hábitos nossos. E, às vezes, no caso, pode ser com incentivo, que seria fazendo, vamos dizer assim, esse desconto, ou, se não der certo, então em forma quase que de punição, como algumas cidades estão fazendo, sobretaxando a água, o que eu não gosto muito. Porque eu já falei e repito aqui agora com o vereador, como cidadão, a água é um direito de todos. Eu não aceito, já comentei isso em reunião ano passado, pessoal da SAEB, de cobrar ou desligar a água porque está atrasada. Aí podem falar como falaram, mas tem pessoas sostenendo que a única forma tem que ser assim. Tem que ser bravo, tem que ser duro para que ele possa. Mas veja bem, a água é um direito do cidadão. Então tem que se evitar o máximo possível que haja essa sobretaxa sobre a água. O que deve se fazer, na nossa opinião, é realmente educar esse povo e fazer de uma forma que as medidas que possam ser tomadas realmente cheguem àquilo que nós queremos. Se nós estamos falando de preservação do meio ambiente, se nós estamos defendendo, se isso hoje é um discurso comum, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, é necessário que nós de Brotas também
tomemos essa iniciativa. E também, principalmente, acredito que o poder público tem que dar o exemplo. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Macalé, com o assunto ofício recebido do deputado André do Prado e desfile. Presidente? Não? Alô? Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, pessoal aqui presente, em viagem a São Paulo, ao gabinete do deputado André do Prado, eu e o meu colega de partido, Mirinho, né? Na oportunidade, protocolei um pedido e veio a resposta. O protocolo de propositura foi protocolizado por gabinete junto à mesa diretora de outra Casa de Leis, documento concernente à solicitação encaminhada a Vossa Excelência, onde é solicitada a doação de um veículo adaptado ao município de Brotas. Esse veículo é um castramóvel, né? É um veículo adaptado para a castração de animais domésticos, a ser utilizado em serviços realizados no município de Brotas. A justificativa é um veículo para utilização em serviços de castração de animais domésticos, é imprescindível para a realização de serviço que resulta em benefício à saúde da população. Então, fica aí no aguardo, né? Tomara que a gente seja contemplado com esse veículo e vem só aumentar o atendimento aí aos animais da nossa cidade. Ao Maurício aí, que é o presidente da PAB, né? A Elaine, que é a diretora nossa aí dos animais. Então, se realmente vier, senhor presidente, vem só aí melhorar a qualidade de serviço prestado aos cidadãos e aos animais. E a respeito ao desfile, só tenho que elogiar. Simples, mas muito objetivo, muito bacana. Só parabenizar toda a Secretaria da Educação, aos professores principalmente, né? Que sem eles realmente fica difícil organizar alguma coisa. E parabenizar todo mundo aí que participou, as autoridades presentes, né? Como o Valdir falou, o professor Sucena falou. Eu acho que cada ano que passa vem só, tende a melhorar. E elogiar também aí o uniforme, né? Que eu prestei atenção, muito bacana os uniformes. Demorou, mas veio, mas realmente ficou bacana aí na criançada. É só isso, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Eduardo, com os assuntos recursos para Brotas e desfile de cavaleiros e cívico. E tua vice-presidente Zeca, que assuma a presença dessa casa. Assumo os trabalhos com a palavra o vereador Eduardo Esteves. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, internautas. E boa tarde, né? Amanhã aos ouvintes da Rádio Brotense. Queria comunicar aos senhores e aos ouvintes que na última sexta-feira, dia 2, eu acompanho o deputado João Caramês ao Distrito do Patrimônio, em uma reunião com os moradores. Estavam presentes alguns funcionários, prefeito do Barreto, nosso colega aqui, o vereador José Américo, também estava presente. E durante a reunião, o deputado entregou um ofício ao prefeito, liberando aí um recurso no valor de R$200 mil para o asfaltamento no Distrito do Patrimônio. Então, até o prefeito, naquele momento, né, falta mais recursos para finalizar o bairro todo com asfalto, mas haverá mais empenho aí para que consiga finalizar o bairro, né, Zé? Futuramente fazendo um asfalto que ainda vai restar depois desse recurso. Eu também queria parabenizar os organizadores do desfile de cavaleiros. Esse ano, com todo respeito, esse ano sim merece meu respeito, porque eu pude assistir o desfile todinho ali da esquina da cruzamento da Rui Barbosa com Rodolfo Guimarães. Então havia disciplina, o Reginaldo Jornal organizando os cavalos, não havia aquela som alto, cerveja, as carroças. Então, graças a Deus, esse ano foi sucesso total. Então, parabéns aí a todos que estiverem envolvidos. E também, para finalizar, quero parabenizar a Secretaria de Educação, os professores e diretores, e em especial os alunos, né, pelo brilhante desfile cívico
que transcorreu no último dia 3 de maio. Estava tudo impecável, as crianças da PAI deram um show que emocionou todos nós ali no palanque. E as bandas marciais dos outros municípios, Santa Maria, São Paulo, Promissão, Liceu Noroeste de Bauru, a fanfarra que é Álvaro Calado, deram um show à parte. Então, parabéns a todos os organizadores pelo desfile cívico. É só isso aí. Obrigado. Boa noite. A sua parte. Pois não? Vamos ver se eu consigo aqui, porque eu tinha me inscrito nos assuntos, ele é referente a isso, ao desfile, e nós estamos falando de civismo, como a própria indicação que eu fiz no expediente, mais o desfile cívico, é uma matériazinha que eu fiz a leitura e eu gostei. E uma parte só, pequenininha, diz o seguinte: é civismo e cidadania. Civismo e cidadania são termos que devem andar juntos e que se mostram que o indivíduo tem certo nível de conhecimento da sociedade em que está. Para tê-los, é preciso, acima de tudo, ter uma boa educação. E essa educação deve contemplar desde crianças até mesmo idosos. Enfim, todos aqueles que estão na sociedade e que desejam participar dela de forma consciente, ativa e respeitosa, devem compreender a importância dos atos de civismo e da execução da cidadania. Ciente de que civismo visa colaborar com o bem-estar coletivo, o indivíduo deve entender que os comportamentos cotidianos que abrange tal termo devem ser harmoniosos à medida que promovam o bem-estar de todos os membros que compõem a unidade social na qual tal indivíduo está inserido, e compreender também que o civismo é uma ação, sobretudo de defesa da própria cidade, da cultura e dos grupos sociais que ele faz parte. Ao se falar em cidadania, devemos entender que esta envolve a noção de organização social, contempla, portanto, a existência de direitos e deveres que devem ser transmitidos aos indivíduos para que eles tenham a consciência do papel que têm a desenvolver. Civismo e cidadania são termos que devem andar juntos e que objetivam a formação da sociedade com uma democracia justa, concreta e efetiva. Nesse sentido, ao levar o civismo e a cidadania para dentro do clube, de desbravadores e tal, estamos colaborando para que os integrantes do clube sejam indivíduos responsáveis e respeitados. Era mais ou menos isso que eu queria colocar quando nós estávamos falando com relação ao civismo e cidadania no nosso desfile do último sábado. Eu agradeço a parte, até excedi um pouco no tempo. Tranquilo. Obrigado. Aproveitar só para finalizar, me veio a memória agora, eu não anotei no livro, mas eu anotei só para parabenizar o vice-prefeito André Correia, que hoje eu vi umas fotos na internet, viu, Modesto, da tão sonhada rua Olinda de Stefano, acabou o asfalto. Eu vou amanhã pessoalmente ver, mas eu vi as fotos, realmente ficou maravilhoso lá. Então, parabéns à equipe da prefeitura por mais essa obra aí, que demorou um pouco, mas saiu, né? Aproveitando, né, já que o senhor citou, terminou aquele pedaço, né? E agora até o Serginho Bravo vai quarta-feira assinar o novo convênio de fazer o outro trecho da Olinda Stefano, uma verba do deputado Aldemar, que é R$200 mil. Então, quer dizer, breve a Rua Olinda fica totalmente recuperada, asfaltada. Que bom. Boa noite, obrigado. Retorna aos trabalhos o vereador Eduardo Esteves. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia. Presidente, gostaria de entregar o requerimento. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 029/2014, de autoria de todos os vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 29 de 2014. Todos os vereadores da Câmara Municipal de Brotas requerem, nos termos regimentais vigentes, que o projeto de lei número 36 de 2014, de autoria do Executivo Municipal,
siga o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, inciso 4º da linha C do regimento desta Casa de Leis, e assim sendo, seja incluído na ordem do dia da 15ª sessão ordinária do dia 5 de maio, e após essa sessão, seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto acima mencionado. Fazemos tal solicitação tendo em vista a necessidade de regularização da situação e expectativa gerada nos contribuintes que aguardam pronunciamento do Executivo Municipal, evitando problemas de ordem prática. Termos em que aguarda deferimento, Brotas, 30 de abril de 2014, todos os vereadores assinam. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 029/2014 por 10 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento, fica incluído na ordem do dia o projeto de lei 036/2014. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 033/2014 para abertura de crédito no valor de R$ 40.162,27 para manutenção do ensino infantil para a creche Luiz Cassara. Projeto de lei do Executivo número 33 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá a seguinte classificação: material de consumo, R$ 20.162,27. Outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 20.000. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial, de que trata o artigo 1º desta lei, são provenientes do excesso de arrecadação com o governo federal, no valor de R$ 40.162,27. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de saber quais comissões que deram pareceres. As comissões que deram parecer no projeto: Comissão Permanente de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, e Educação, Saúde e Assistência Social. Veio parecer do Conselho Municipal de Educação? Sim. Veio? Então tá bom. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 033/2014 por 10 votos favoráveis. Senhor presidente, gostaria de entregar um requerimento de autoria deste vereador, Bruno César Veronese Urbano, e do vereador Antônio Sucena Bonifácio, com referência ao projeto de lei 35. Ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 030/2014, de autoria dos vereadores Bruno César Veronese Urbano e Antônio Sucena Bonifácio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 30 de 2014, Bruno César Veronese Urbano e Antônio Sucena Bonifácio, vereadores da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brotas e o Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 155, parágrafo 2º, requerem vistas pelo prazo de 3 dias do projeto de lei número 35 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, a fim de que possam esclarecer dúvidas acerca de sua execução. Brotas, 5 de maio de 2014, Bruno César Veronese Urbano e Antônio Sucena Bonifácio. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 030/2014 por 10 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento, fica concedido vistas por 3 dias ao projeto de lei 035/2014. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 036/2014, prorrogando o prazo para 15 dias para os contribuintes que não puderam ser atendidos dentro do horário do expediente no prazo final do refis. Projeto de lei do Executivo número 36 de 2014 altera e acrescenta a redação do artigo 3º da Lei Municipal 2717,
de 11 de dezembro de 2013 e alterações, que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal no município de Brotas. O prefeito do município de Brotas, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 2.717 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os interessados poderão aderir ao Programa de Incentivo à Regularidade Fiscal no prazo de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2014. Parágrafo 1º. O prazo compreendido dentro do período previsto neste artigo poderá ser prorrogado uma única vez por igual período por meio do decreto do Executivo. Parágrafo 2º. Excepcionalmente e por uma única vez ficam autorizados os contribuintes identificados por senha que se dirigiram ao setor da dívida ativa no último dia do programa e que não foram atendidos até o término do expediente, que se promovam os atos necessários ao efetivo pagamento, em até 15 dias ulteriores. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. Apenas para abordar esse assunto, eu já fui favorável na época do Refis e serei favorável também a essa prorrogação. Mas o que me preocupa é que, eu não me recordo, acho que são 96, 86, tem aí, você lembra? Quanto? 65. E eu gostaria que os senhores vereadores depois dessem uma olhada em quem deve. É lamentável. Pobre não deve. Eu preciso dizer que pobre paga carnê nas Casas Bahia todo dia que vence, não deixa vencer. E já não é a primeira vez que, ao verificar aqueles que devem, são pessoas de posses. Tem condições. Eu gostaria que os senhores, nós não vamos divulgar, não pode divulgar. Mas os senhores vereadores, peguem a lista. Vocês vão, teve gente falando, não é possível. Eu falei, tá o nome aqui, ó. E tem alguns deles que são sempre os mesmos. Cada 4 anos que eu refiz, o cidadão está lá. Atrasado, por quê? Porque agora é atualizada a correção monetária. Tá? Só que ele pode parcelar em várias vezes, coisas que não poderia. E ele leva essa vantagem. Então tem gente que deixa de propósito, não paga. O Refis nós premiamos aquele que não paga em detrimento daqueles que são a grande maioria que paga. É lamentável a gente ter que tomar uma medida dessa, mas eu, nos próximos Refis que eu vier para essa casa, eu serei contrário, tendo em vista aquilo que eu constatei nas relações daqueles que devem. Devem porque querem. 10% aí pode ter problema. O resto é que não quer pagar mesmo. Ah, depois eu pago. Depois eu vou pagar o que é prioritário. Depois eu pago. Né? Infelizmente, essa constatação eu fiz né, só nas 68 aí. Né? Faço ideia se for olhar os outros então. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria também de deixar registrado e claro, talvez na leitura do projeto não tenha, às vezes alguém pode não ter entendido bem, mas esse prorrogamento de 15 dias, ele é especialmente para as pessoas que estavam lá no último dia, essas 65 pessoas que tiveram senha e por motivos de sistemas que a prefeitura não conseguiu atendê-los, eles têm direito. Para que não cause também tumulto lá na hora, o pessoal vai lá achando que prorrogou, mas é só para essas 65 pessoas que estavam lá às 5 horas da tarde do último dia do prazo. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 036/2014 por 10 votos favoráveis. Agora nós vamos votar o projeto de lei complementar 006/2014. Será a segunda votação. Os senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Sim? Então eu coloco em discussão o projeto de lei complementar 006/2014. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. A votação será nominal. Vereador Valdir Gorlon. Favorável. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Carlos Alberto Frederici. Favorável. Vereador Modesto.
Favorável. Vereador Macalé. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. Vereador Sucena. Favorável. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Bruno. Favorável. E eu também, Eduardo, voto favorável. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar 016/2014 por 11 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não? Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas. Lembrando a todos que, conforme a aprovação do requerimento, teremos uma sessão extraordinária após essa sessão. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. São 20 horas e 50 minutos do dia 5 de maio de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano 2014. Passaremos para a ordem do dia. Nós vamos votar agora o projeto de lei 036/2014. Os senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Sim. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 036/2014 por 10 votos favoráveis. Não havendo mais matérias para serem deliberadas na ordem do dia, declaro encerrada a 5ª sessão extraordinária de 2014. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 12 de maio, às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.